Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna. O que segue é uma aula do Bhagavad Gita como ele é, capítulo 4, versos 3 a 6, dada por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, gravada em 18 de julho de 1966, em Nova York. Saeva yammaya tedya yoga prukta puratanaha bhaktusi mesaka chiti rahasyam hi tadutamam. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 3. No último dia, nós estávamos discutindo sobre o processo de entender o Bhagavad Gita. Isto é, receber o conhecimento na sucessão discipular fidedigna. Isso não é uma coisa, qualquer conhecimento, mesmo o conhecimento material. Se isso não é recebido numa sucessão discipular fidedigna, este conhecimento não é perfeito. Suponha se você quer ser um advogado, ou se você quer ser um engenheiro, ou um médico praticante. Você tem que receber o conhecimento de um advogado autoritativo, de um engenheiro autoritativo. É claro, eu não sei qual é o costume aqui. Na Índia, o costume é que um novo advogado ele tem que se tornar o aprendiz de um advogado experiente, antes de que ele possa receber a licença para praticar. Este é o sistema na Índia. Assim, qualquer conhecimento, a menos que nós recebamos isso através das fontes autoritativas, isto não é perfeito. Existem dois tipos de processos de aquisição de conhecimento. Um processo é dedutivo e o outro processo é indutivo. Aqueles que são estudantes de lógica, vocês sabem que existem dois processos: conhecimento dedutivo e conhecimento indutivo. Conhecimento dedutivo é considerado como sendo mais perfeito. E o que é isso? Assim como o homem é mortal. Isto é uma verdade, aceita. Como o homem é mortal, ninguém vai entrar em discussão. Isto é aceito que o homem é mortal. O Sr. Johnson é um homem, então ele é mortal. Isto é a conclusão dedutiva, porque o homem é mortal e Johnson é um homem. Por isso, ele é mortal. Este é o processo de conhecimento dedutivo. Agora, como este homem é mortal? Esta verdade estabelecida. O outro grupo, aqueles que são indutivos, seguidores do processo indutivo, eles querem ver realmente pelo experimento e observação como o homem é mortal. Eles querem estudar. Este homem morre, aquele homem morre, aquele homem morre, este homem morre. Por isso, eles fazem uma conclusão geral. Bem, todos os homens são mortais. Agora, no processo indutivo, você tem alguns defeitos. O que é isso? A sua experiência é limitada. Suponha que você não viu um homem que não seja mortal, que não é mortal. Pode haver, porque você está indo com a sua experiência pessoal, mas sua experiência pessoal é sempre imperfeita. Isto eu já discuti. Porque nós temos nossos sentidos com um poder limitado. E existem muitos defeitos no nosso estágio condicionado. Por isso, o processo indutivo não é sempre perfeito. O processo dedutivo, da autoridade, o conhecimento é recebido, é sempre perfeito. Assim, o processo védico é processo dedutivo. O processo védico é processo dedutivo. Você vai encontrar muitos versos no Bhagavad Gita que podem parecer dogmáticos. O Senhor diz que Matak parataram nanyat kinchidasti dananjaya. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7. Meu querido Arjuna, ninguém é maior do que eu. Não há autoridade maior do que a minha. Krishna diz. Agora, aparentemente, isso parece muito dogmático. Suponha que eu diga perante você: não há ninguém maior do que eu. Você vai pensar, Swamiji é muito orgulhoso. Sim, se um homem como eu, que é condicionado por tantas coisas, eu quero dizer, restrições. Se eu digo que eu sou o maior de todos, isto é uma blasfêmia.
Eu não posso dizer isso. Mas Krishna pode dizer, porque a história da vida de Krishna, nós podemos entender que realmente ele era a maior personalidade. Pelo menos durante a sua época, ele era a maior personalidade em todos os campos de atividades. Agora, conhecimento recebido da maior personalidade, a maior autoridade, de acordo com o sistema védico, isto é aceito como perfeito. Existem 3 tipos de provas. De acordo com o sistema védico, eles aceitam 3 tipos. Para estabelecer a verdade, eles aceitam 3 tipos de prova: Pratyaksha, Anumana, Aitiriya. Em lógica também, esses 3 tipos de provas são aceitas. O que é isso? Agora, percepção direta. Vocês estão vendo, eu estou sentado aqui. Isto é conhecimento direto. Eu estou vendo que vocês estão sentados aqui. Isto é conhecimento direto, Pratyaksha. Anumana. Anumana significa assim como as crianças estão brincando aqui. Nós estamos ouvindo o som delas. Então, nós podemos conjecturar que existem algumas crianças. Nós não podemos ver as crianças, mas nós podemos conjecturar, nós podemos pensar, nós podemos imaginar que existem algumas crianças que estão brincando aqui. Isso é chamado Anumana. Pratyaksha, Anumana e Aitiriya, ou Shabda Pramana. Shabda Pramana significa aceitar a verdade da maior autoridade. Isto é chamado Shabda Pramana. Assim como o homem é mortal, agora o homem é mortal. Ninguém sabe de onde esse som veio primeiro. Quem experimentou que o homem é mortal? Mas nós estamos aceitando isto. Nós estamos aceitando isto. Pela tradição, nós sabemos o homem é mortal. Agora, se alguém diz, quem encontrou esta verdade primeiro? Quem descobriu que o homem é mortal? Isto é muito difícil de dizer, mas isso está descendo. O conhecimento está descendo. O homem é mortal e nós aceitamos tudo. Existem tantos exemplos. Assim, desses 3, o conhecimento védico, eles dizem que este Aitiriya, ou o conhecimento recebido da autoridade, é o mais perfeito. Nem, eu quero dizer, imaginação ou hipótese, nem direto. Percepção direta é sempre imperfeita, especialmente no estágio condicionado da vida. Assim como percepção direta, com os nossos olhos, nós vemos o Sol assim como um disco, não maior do que o prato no qual você faz suas refeições. Mas, da autoridade, Aitiriya, nós entendemos que o Sol é tantos milhões de vezes maior do que esta Terra. Assim, qual deles está certo? Por ver sua percepção direta, o Sol é assim como um disco. Isso está certo? Ou você aceita da autoridade que o Sol é tantas e tantas vezes maior do que a Terra? Qual deles você irá aceitar? Mas você não vai provar que o Sol é tão grande. Você não sabe. Você aceita de algum cientista, de algum astrônomo, de alguma autoridade, que o Sol é tão grande. Mas você não tem capacidade de ver por si mesmo se o Sol é tão grande ou não. Por isso, o conhecimento recebido da autoridade, na verdade, nós estamos acostumados e nós aceitamos esse tipo de conhecimento em todo o campo de nossas atividades. Agora, o que é este jornal? Do jornal você entende que na China tal e tal coisa aconteceu e na Índia tal e tal coisa aconteceu. Ou da mensagem de rádio você entende que tais e tais coisas aconteceram. Mas você não as está experimentando diretamente. Se tais e tais coisas realmente aconteceram. Mas você aceita a autoridade do jornal. Você aceita a autoridade do jornal e você acredita nisso, que na China tal e tal coisa aconteceu, e na Índia tais e tais coisas aconteceram, o que está muito além da sua percepção direta. Similarmente, existem muitos exemplos. Nós temos que acreditar na autoridade para aceitar conhecimento. Quanto mais a autoridade é perfeita, seu conhecimento é perfeito. Percepção direta em todos os casos, não é possível aceitar tudo pela percepção direta. Veja, por exemplo,
Até esse ponto da gravação há vários gritos de crianças na rua e Srila Prabhupada pede: peça a eles para não fazer barulho. Um devoto então responde: o homem está castigando as crianças agora. Prabhupada: sim, isto é atrás, essas crianças, peça a elas. O devoto então responde de novo: sim, isso é o que o homem está indo atrás delas agora. Prabhupada: hã? Eles estão fazendo barulho. O devoto: sim, ele está falando com elas agora. Prabhupada então continua a explicação. Então existe um exemplo muito bom. Agora, se alguém quer saber quem é meu pai, quem é meu pai? E como ele pode saber? Não há possibilidade de, pela percepção direta, conhecer o pai. Isso não é possível. Então, quem é a autoridade? A mãe é a autoridade. Quando a mãe diz: meu querido filho, aqui está o seu pai, nós temos que aceitar isso. Se você diz: não, eu não acredito em você, mãe, então você não tem outra fonte de conhecimento de quem é o seu pai. Você não tem outra alternativa, exceto a autoridade da sua mãe. Você não pode saber quem é o seu pai, porque ele era o seu pai antes do seu nascimento. Assim, como você pode ter a percepção direta? Isto não é possível. Existem tantas coisas para as quais a percepção direta não é possível. Por isso, no processo védico de conhecimento, a autoridade tem sido aceita como a fonte perfeita de conhecimento. Agora, aqui está Krishna, o direto, quero dizer, a autoridade maior. Matak parataran nanyat kinchidasti dananjaya. Bhagavad Gita, capítulo 7, verso 7. O Senhor diz que não há outra personalidade superior a mim. Isso tem sido aceito por grandes eruditos. De outra maneira, por que o Dr. Radhakrishnan teria tanto trabalho para comentar ou ler o Bhagavad Gita? Porque existem também muitos estudiosos na América, na Inglaterra, na França, no Japão. Todos eles têm. Por quê? Porque isto é autoridade. Então, por isso nós temos que aceitar. Aceitar. Se nós não aceitamos Krishna, a autoridade suprema, e assim não aceitamos suas palavras como elas são, então nós não podemos retirar qualquer benefício. Isto não é dogmático. Isto é, na verdade, um fato. Isto não é dogmático. Se você estuda minuciosamente o que Krishna diz, você vai descobrir que isso está certo. Você vai descobrir. E se você aceita, se você segue, e as crianças gritam do lado de fora, né? E Prabhupada diz: eles estão fazendo muito barulho. Você não pode pedir a eles? O devoto então responde: sim, eu vou pedir a eles. As pessoas riem, concordado. E Srila Prabhupada continua a explicação. E se nós recebemos isso, aceitamos isto como é, como Krishna diz, então, na verdade, nós seremos beneficiados. E grandes e robustos estudiosos, assim como Ramanujacharya, Shankaracharya, Madhvacharya na Índia, eles aceitam Krishna como a autoridade suprema. Mesmo o Shankaracharya, ele tem uma opinião diferente da personalidade de Deus. Porque nós, os Vaishnavas, nós aceitamos um Deus pessoal. Mas existem outros filósofos que não aceitam a característica pessoal da suprema verdade absoluta. Shankaracharya era o cabeça desta escola impessoal. Ainda, ele admite, em seu comentário do Bhagavad Gita, que Sakrishna Swayam Bhagavam. Krishna é o Senhor Supremo. Ele é o Senhor Supremo. Assim, Krishna é o Senhor Supremo e ele é aceito. Agora Shri Krishna diz que este Bhagavad Gita, esta ciência do Bhagavad Gita, foi falada primeiro por mim para o Deus do Sol. Deus do Sol. Assim, qualquer coisa que eu estou falando para você, Arjuna, isto não é uma coisa nova. O conhecimento védico, qualquer conhecimento védico que você saiba, isto não é nada como alguma descoberta de conhecimento, não. Tudo é velho, conhecimento revelado. Tudo é velho, conhecimento revelado, que está indo em frente. Assim como a história se repete. Assim como isto é a estação do verão. Isto não é uma novidade. A estação do verão vem. Você conhece na sua vida. A estação do verão veio no ano passado. E agora de novo ela veio. E nós podemos prever também que no mês de dezembro haverá a estação do inverno. Isto não é prever. Isto está acontecendo desse jeito, um círculo.
Assim, tudo está girando, a história está se repetindo. Então, o conhecimento, qualquer conhecimento que exista, isto não é uma coisa nova, isto é velho. Assim Krishna diz, Saevayante te adya yoga prokta puratanaha. Puratanaha significa velho. Puratanaha. Eu estou falando para você este sistema de yoga, esta consciência de Krishna. Este sistema de yoga do Bhagavad Gita é consciência de Krishna. Estar sempre em consciência de Krishna. Isto é yoga. Assim, ele diz que, Saevayam, eu estou falando para você, de novo, aquele conhecimento velho do Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. Eu não estou falando para você algo novo. Agora você pode entender que o Bhagavad Gita foi falado primeiro para o Deus do Sol. E nós temos calculado que a fala de Krishna para o Deus do Sol, mesmo aceitando que isso aconteceu há alguns 40 milhões de anos antes de que isso foi falado. Você tem que acreditar. Assim, 40 milhões de anos antes isto foi falado primeiro. E nós não sabemos quantos milhões de anos isto foi falado ainda antes daquilo também. Porque a história está se repetindo e nós não sabemos. Nosso fundo de conhecimento é muito pobre. Nós não podemos apresentar a história deste mundo presente mais do que 3.000 anos atrás. Mas, nas escrituras védicas, nós encontramos história, milhões e milhões de anos atrás. Esta é a beleza da literatura védica. Assim, porque nós não podemos encontrar nos dias modernos 3.000, mais do que 3.000 anos de história cronológica, isso não significa que não havia história e que não havia incidentes históricos. Não. Isso nós não devemos concluir desse jeito. Krishna diz que eu estou falando para você, Saevayam Mayatedya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 3. O que eu estou falando para você agora, hoje, isto não é novo. Isto foi falado há muito antes. Este é o mais velho sistema de yoga que eu estou falando para você. Bhaktosi. Bhaktosi. E por que eu estou falando para você? Este é o ponto a ser notado, que Bhaktosi. Esta yoga do Bhagavad Gita é para ser entendida pela pessoa que é um Bhakta, que é um devoto de Krishna. Ninguém pode entender isso. Bhaktosi me sakachiti rahasyam. Porque existe um mistério, o mistério da consciência de Krishna, que é impossível de ser adotado por uma pessoa que não é um devoto de Krishna. Esta é a qualificação. Entender, tornar-se consciente de Krishna. Isto é, na verdade, um trabalho difícil, porque, a menos que a pessoa seja um devoto do Senhor Krishna, isto será um problema difícil. Esta própria palavra, isto sugere, Bhaktosi. Esta única qualificação deve ser que ele é um devoto de Krishna, para que assim ele possa entender o Bhagavad Gita. Agora, Arjuna diz que... Agora, as pessoas, por que Arjuna? Qualquer um pode dizer, bem, Krishna é uma personalidade histórica do Mahabharata. Como é possível que ele falou para o Deus do Sol 40 milhões de anos antes? Isto é algo maravilhoso. Como nós podemos acreditar nisso? Suponha que eu diga que eu narrei, eu fiz um discurso no planeta Sol e 40 milhões de anos antes. Você vai rir. Swamiji está falando loucura, que há 40 milhões de anos antes ele falou este Bhagavad Gita no planeta Sol. Mas este não é o caso com Krishna, porque ele é a personalidade de Deus. Meu caso é diferente. Se eu digo, você pode desacreditar. Mas quando Krishna diz, você não pode desacreditar. Assim, mesmo se você acredita nisso ou não acredita, esta posição está sendo clareada por Arjuna, porque Arjuna sabia perfeitamente bem que é bem possível para Krishna falar tal e tal coisa 40 milhões de anos antes, porque ele é a suprema personalidade de Deus. Mas para outros que irão ouvir este Bhagavad Gita no futuro, para eles, ele está tornando o ponto claro e perguntando a Krishna, Aparam bhavato jama, aparam jama vivasvataha. Meu querido Krishna, você nasceu justo, você é um contemporâneo meu. Quero dizer, 80 anos ou 90 anos antes, você nasceu junto comigo. Sua idade e a minha praticamente são as mesmas.
Como isto é possível que 40 milhões de anos antes você falou para o Deus do Sol? Simplesmente veja. Esta é uma pergunta muito inteligente de Arjuna, para que o ponto fique claro no futuro. As pessoas não mal compreendam Krishna. Aparam bhavato jamma paranjama vivasvataha. Vivasvataha significa Deus Sol. Deus Sol, o planeta Sol foi criado há algumas centenas de milhões de anos antes, e você diz que você falou para o Deus Sol. Como isso é possível? Porque você nasceu não mais do que 100 anos completos. Katam etad vijanyam tomado proktavamiti. Então, como eu posso entender que você falou no passado para o Deus Sol? Isso está aqui. Essa é uma questão muito inteligente. Agora, como Krishna responde? Shri Bhagavan Vacha. Agora, dito particularmente que Bhagavan Vacha, a personalidade de Deus diz. O que ele diz? Bahuni mevyati tani jamani tavacharjuna tanyaham vedasarvani natvam veta parantapa. Krishna diz, meu querido Arjuna, sim, sua questão é uma questão muito inteligente que você está me perguntando. Como é possível que 40 milhões de anos antes eu falei esta ciência do Bhagavad Gita para o Deus Sol? Sim. Mas você deve saber que Bahuni mevyatitani jamani tavacharjuna. Você e eu. Muito embora eu seja Deus, eu aceito encarnações muitas vezes. E você é uma entidade viva. Você está também aceitando seu nascimento, repetidamente. Então, muitas vezes. Assim, nós já passamos. A diferença entre você e eu é esta, que Taniveda, Tanyaham, Vedasarvani, eu lembro o que eu fiz no passado, muitos anos antes, mas você não pode lembrar. Esta é a diferença entre Deus e o homem, ou Deus e a entidade viva. Nossa posição como entidade viva, nós também somos eternos. Assim como Deus é eterno, similarmente, nós também somos eternos. Mas a dificuldade é que nós mudamos nosso corpo. Vasansi jirnani yatavihaya. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 22. Assim como nós mudamos nossa roupa, similarmente, nós mudamos nosso corpo. E tão logo nós mudamos o nosso corpo, agora nós esquecemos tudo. Morte significa esquecimento, isso é tudo. Assim como à noite, quando você dorme, você esquece de si mesmo. Você esquece de si que eu sou o pai de tal e tal criança, eu sou o marido de tal e tal. Você sonha que você está num lugar diferente. Algumas vezes você está no mar, algumas vezes você está no céu, algumas vezes em alguma coisa. Você esquece de si mesmo. De novo, quando você acorda, você se lembra. Eu sou tal e tal pessoa, eu tenho tal e tal coisa. Assim, isso está acontecendo. Então, morte significa esquecimento. Isso é tudo. Agora, isto é um fato que eu sou eterno. Então, antes de obter este corpo, eu tinha um outro corpo, ou um outro pai, mãe, família, ou sociedade, ou país, e tudo. Mas nós lembramos isso? Em que país nós estávamos? Em que família nós estávamos? Algumas vezes a gente sabe do jornal que uma criança nasce e ele está falando sobre seu nascimento anterior. Talvez vocês saibam. Algumas vezes isto é possível em casos extraordinários, mas isto é um fato. Isto é um fato que em minha vida anterior eu tinha um outro corpo. Eu tinha meu pai e mãe e país e família. Pode ser que eu era um cão, um gato, um homem ou pássaro, isso não importa. Mas, como entidade viva, eu sou eterno. Eu tinha meu outro corpo. Similarmente, nós estamos preparando outro corpo nesta vida. Assim como, sob a preparação da minha vida anterior, eu obtive este corpo. Karmana Daivanetrena Janturu Deha Upapataye. Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 31, verso 1. Nós obtemos o nosso corpo de acordo com o nosso karma, de acordo com o seu karma. Se nós fazemos Satvika Karma, Urdvangachanti Sattvastaha, Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 18. Aqueles que estão nos modos da bondade,
Eles são promovidos para padrões de vida superior, ou planetas superiores, desse jeito. E Madhye Tishtanti Rajasaha, aqueles que estão nos modos da paixão, eles permanecem aqui, neste Burloka. E Adogachanti Tamasaha, aqueles que estão absortos com os modos da ignorância, eles podem ser degradados deste planeta para outro, planeta degradado, ou outra vida, ou vida animal. Este é o processo. Isso está acontecendo. E nós esquecemos. Esquecimento. Existem alguns incidentes que, alguma vez, Brahma, ele foi amaldiçoado a se tornar um porco. Ele se tornou um porco. Então depois, não Brahma, Indra, o rei do céu. O rei do céu, ele fez alguma ofensa aos pés de seu mestre espiritual, Brihaspati. E ele o amaldiçoou que você é exatamente como um porco. Você nasce como um porco. Então, ele se tornou um porco. Agora, quando o trono do reino celestial estava vazio, devido à ausência de Indra, ele tinha se tornado um porco nesta terra. Então, Brahma veio. Brahma veio e, Senhor tal e tal, você se tornou um porco por causa de suas atividades ofensivas. Agora eu vim para liberar você. Por favor, venha comigo. Agora o porco disse, eu não posso ir com você, eu não posso ir com você. Eu tenho tantas responsabilidades, eu tenho meus filhos, eu tenho minha esposa, eu tenho meu país, eu tenho minha sociedade. O porco, ele está... Mesmo que você ofereça ao porco para levá-lo ao céu, ele vai recusar. Eu tenho tantas responsabilidades. Isto é chamado esquecimento. Isto é chamado esquecimento. Agora o Senhor Krishna vem que... O que você está fazendo disparatadamente neste mundo material? Sarvadharmam parityajya mamekam sharanam vraja. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Venha comigo. Eu darei a você toda a proteção. Eu não acredito em você, Senhor. Eu tenho tantos negócios importantes aqui. Eu não acredito em você. Esta é a nossa posição. Esta é a nossa posição. Esquecimento. Uma alma condicionada é esquecida. Esquecida. Prakshepatmika. Vikshepatmika. Existem duas forças da natureza que estão agindo sobre nós, pelas quais nós decidimos algo que nós agora, nesta vida, eu farei avanço espiritual. Agora isso está decidido. E no próximo momento, a Maya ilusória, ou energia ilusória diz: que disparate de vida espiritual você está indo fazer? Simplesmente desfrute aqui. Você tem tantos desfrutes. Por que você está pensando desse jeito? Então, Prakshepatmika, Vikshepatmika, isso está acontecendo. Então, esquecimento. Assim, esta é a diferença entre Deus e o homem. Aqui no Bhagavad Gita está claramente dito: meu querido Arjuna, você também teve muitos nascimentos. Você é também, porque você é meu companheiro constante. Assim, onde quer que eu encarne, no qualquer planeta, você também está comigo. Assim, quando eu encarnei no planeta Sol, e eu falei este Bhagavad Gita para o Deus Sol, você também estava presente comigo. Mas, infelizmente, você esqueceu. Porque você é uma entidade viva e eu sou o Senhor Supremo. Esta é a diferença entre o Senhor Supremo. Eu não posso lembrar. Esquecimento é a minha natureza. Agora, você não pode dizer, justo agora são 8 horas. Você pode dizer exatamente às 8 horas o que você estava fazendo de manhã ou ontem, esta noite? Você vai ter que lembrar isso. Assim, enquanto eu não posso lembrar sequer o que eu estava fazendo 12 horas antes ou 24 horas antes, o que eu posso lembrar sobre o que eu estava fazendo em minha vida anterior? Isto não é possível. Outra coisa é que, por que Krishna pode lembrar e você não pode lembrar? Por que isso? Por que esta diferença? A diferença é que Krishna não muda seu corpo. Você vai encontrar este capítulo, você vai encontrar que Krishna diz: Yada yada hi dharmasya glanirbhavati bharata. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 7. Paritranaya sadhunam vinashaya chaduskritam dharma sanstapanartaya sambhavami yuge yuge. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 8. Atma Mayaya. Atma Maya significa que ele desce como ele é.
Ele não muda seu corpo. Mas nós somos almas condicionadas. Nós mudamos o nosso corpo. Essa é a diferença. E porque nós mudamos o nosso corpo, nós esquecemos tudo. Esta é a diferença. Tani Aham Veda Sarvani. Krishna diz que eu lembro qualquer coisa que eu tenha feito em minhas encarnações anteriores, e milhões de anos antes. Eu posso lembrá-las. Eu sei o passado, futuro, presente, não apenas passado, futuro e presente de minhas atividades, mas passado, futuro e presente das atividades de todo mundo. Você encontrará Vedaham Sarvasama Sarvametam. No 10º capítulo você vai encontrar que ele sabe passado, presente, e no Srimad Bhagavatam você encontrará a definição de Senhor Supremo é dada como Sarvagya. Sarvagya. Sarvagya significa alguém que conhece tudo, passado, presente, futuro, tudo. Ele é Sa, isto é a qualificação do Senhor Supremo, Sarvagya. Nós não somos Sarvagya. Mesmo a entidade viva mais perfeita, assim como Brahma, Shiva, eles não são Sarvagya. Sarvagya é apenas Vishnu, Krishna. Krishna é Sarvagya. Assim, esta é a diferença entre o homem e Deus, ou entidade viva e a suprema personalidade de Deus absoluta. Ele sabe. Ele sabe. Aqui, isto é distinto. Se você tem que acreditar no Bhagavad Gita, então a distinção é que você tem que acreditar, você tem que aceitar. Você não pode dizer que não há diferença entre eu e Krishna. Não há diferença. Aqui, isto está claramente explicado que esta é a diferença entre eu e você, que você esquece. Você não pode lembrar todos os incidentes de sua vida, passado, presente e futuro, mas eu posso lembrar. Esta é a diferença. Agora, a próxima questão é que, se ele não muda o seu corpo, por que ele aceita, vem como encarnação? Estas são questões muito difíceis. Existem muitas diferenças de opiniões entre os filósofos. Alguém diz que Krishna assume o corpo material quando ele vem. Não, ele não assume o corpo material como nós. Então, ele não poderia lembrar. Assim, aqui está um ponto crítico. Se ele tivesse aceitado um corpo material como nós, então ele não poderia lembrar, porque nós temos este corpo material. E devido a este corpo material e mudança, nós não podemos lembrar nada. Por isso, a conclusão natural é que ele não muda seu corpo. No próximo verso ele diz: Ajopisam avyayatma bhutanam ishvaropisam prakritim swamadhishtaya sambhavam yatma mayaya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 6. Agora, isto é chamado, como nós geralmente dizemos, Deus é todo-poderoso, todo poder. Agora, aqui, este todo-poderio é explicado, que Ajopi, muito embora eu não tenha nascimento, eu sou eterno. Similarmente, a entidade viva, ele também não tem nascimento. Este nascimento que nós consideramos como nascimento é o nascimento deste corpo. Eu sou Aja. Não que eu seja nascido em certo tempo e deva morrer em tal tempo. Este nascimento e morte que nós aceitamos são devidos a este corpo. Mas eu não sou este corpo. Este ponto nós já discutimos, que eu não sou este corpo. Assim, o cálculo de nosso nascimento e morte é por conta deste corpo. De outra maneira, nós somos tão bons quanto Krishna. Assim como Krishna é Adya, ele nunca aceita nascimento ou nunca morre, não há nascimento ou morte para Krishna. Similarmente, nós, entidades vivas, nós também não nascemos e morremos. Nós também somos eternos. Mas por que este nascimento e morte? Este nascimento e morte devido a este corpo material. Assim, tão logo nós obtenhamos nosso corpo espiritual original e saiamos da contaminação deste corpo material, então nós seremos tão bons quanto Krishna. Este é todo o processo do entendimento. Assim, nós temos que esta consciência de Krishna significa que, pelo processo da consciência de Krishna, nós devemos reviver nosso corpo espiritual original. E quando nós revivemos nosso corpo espiritual original, Satitananda Vigraha, Brahma Samhita, capítulo 5, verso 1, Sat, Chit, Ananda. Esta é a formação de Krishna. E esta é a nossa formação também. Sat significa eterno. Chit significa conhecimento pleno.
eterno, pleno de conhecimento, e Ananda, Ananda. Ananda significa bem-aventurança. Agora, nós podemos fazer a distinção deste corpo espiritual e do corpo material assim, que, como a descrição do corpo espiritual é dada, Sat, Chit, Ananda, eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurado, então, exatamente no número oposto, este corpo material é. Ele não é nem Sat, nem Chit, nem Ananda. Isto não é Sat. Sat significa eterno. Agora, este corpo é eterno, Antavanta Imedeha. Assim como nós já discutimos que este corpo é perecível, enquanto a pessoa que está ocupando este corpo, ele é imperecível. Imperecível. Então, este corpo é perecível. Por isso, isto não é Sat. E ele é cheio de ignorância. Por isso, ele não é Chit. E porque ele é cheio de ignorância e porque ele é temporário, por isso nós temos misérias. Assim como nós estamos sentindo muito calor. Hoje a temperatura é muito alta. Por que nós estamos sentindo? Por causa deste corpo. Matras Parashastu Kaunteyashi Toshna Sukha Dukkha Daha. Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 14. Similarmente, no mês de dezembro, nós iremos sentir um frio severo. Por quê? Devido a este corpo. Devido a isto. Então, logo nós obtenhamos o corpo espiritual, nós não sentimos. Nós não somos afetados por quaisquer ações materiais. Vocês encontrarão que existem muitos sábios e santos que são quase almas realizadas espiritualmente e não se importam com todo este calor e frio. Ainda assim, vocês encontrarão. Se vocês vão para Allahabad no mês de dezembro, existe uma feira. Todos os sadhus vão ali no frio severo e, é claro, não é tão frio aqui como em seu país, mas ainda assim, algumas vezes isto é 40 graus de temperatura. Mas você encontrará muitos santos lá, pelados. Eu quero dizer, o corpo, sem roupa. Eles estão sentados no frio da noite. Você vê? Eles não se importam com frio ou calor. Você vê? Porque eles são avançados espiritualmente. Assim, conforme você faz seu progresso espiritualmente, conforme você se torna quente, assim como eu tenho dado o exemplo várias vezes, se o ferro é colocado no fogo, isso fica quente e mais quente e mais quente e se torna vermelho em brasa. Então logo isso se torne vermelho em brasa, isso já não é mais ferro, isso é fogo. O fogo, o que quer que isso toque, isso vai queimar, porque isso tem a qualidade do fogo. Similarmente, se vocês estão nestes corpos, corpo material, se você avança em sua consciência espiritual ou consciência de Krishna, você será espiritualizado. Seu corpo será espiritualizado. Você não será mais afetado por esta contaminação material. O quanto mais você avança, você sentirá isso. Pratyaksha Vagamandarmyam. Isto não é para degustação futura, mas você entenderá isso. Entenderá isso. Então, nós temos que fazer o nosso progresso dessa maneira. Agora, aqui, Krishna diz que, muito embora eu seja Aja, Ajopisan Avyayatma Bhutanam Ishvaropisam Prakritim Swamadhishtaya Sambhavam Mayaya. Bhagavad Gita, capítulo 4, verso 6. Assim como o nascimento de Krishna, o aparecimento de Krishna e o seu desaparecimento é assim como o sol. Assim como o sol. Agora, o sol, na manhã, você verá que ele aparece como se tivesse nascido no horizonte oriental. Isso não é nascido. O sol está sempre no céu. Esta é a posição da Terra na qual nós entendemos que o sol está nascendo do horizonte oriental. Ele não está nem surgindo, nem afundando no mar. O sol é como ele é, em sua posição, mas devido à posição de mudança desta Terra, nós vemos que o sol está surgindo e o sol está se pondo. Similarmente, o Krishna, quando ele vem como uma encarnação, ele vem exatamente dessa maneira, do mesmo modo. Existe algum histórico, cálculo, quando Krishna vem nesta Terra. Este é calculado que 864 crores de anos depois ele vem uma vez.
Assim como você pode ver o sol surgindo depois de 24 horas, depois de 24 horas. De manhã, o nascer do sol acontece todas as 24 horas, ou o pôr do sol também acontece todas as 24 horas. Similarmente, existe também um limite de tempo. Isto é mencionado. Quando Krishna vem, quando Krishna surge, ele está surgindo, assim como o sol, pôr do sol e nascer do sol está acontecendo a cada momento, todo momento. Agora, se você indaga onde está o pôr do sol ou o nascer do sol, você pode entender em diferentes países. Em algum lugar, o sol está agora nascendo. Agora na América, o pôr do sol, e na Índia, surgindo. Isso está nascendo. Exatamente, isso são 8h15. E se você sabe, por mensagem de rádio, qual é a hora na Índia, você encontrará que isto é 8h15 da manhã. E o sol, ele está nascendo. Agora, aqui, pôr do sol. E o sol. Similarmente, se você indaga do Japão ou qualquer outro país, o sol está em algum lugar no meridiano. Algumas vezes isto está, eu quero dizer, à noite. Assim, esta diferença de tempo é exatamente de acordo com a posição do movimento do mundo. Similarmente, o aparecimento de Krishna e desaparecimento é como isto. Não é que Krishna está nascendo e Krishna está indo. Não, não é desse jeito. Em algum lugar, Krishna está lá. Assim como o Sol está em algum lugar. Existem inumeráveis universos. Este um universo, você vê, isto é apenas um, mas existem muitos. Você encontrará no Bhagavad Gita aqui, Ekam Shenasti To Jagat, Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 42. Ekam Shenasti To Jagat. Esta manifestação material, com inumeráveis universos, é apenas uma parte da manifestação do Senhor Supremo. Ekam Shenasti To Jagat. Estas descrições estão aqui no Bhagavad Gita. Então, nós devemos sempre lembrar que nós estamos lendo o Bhagavad Gita e nós devemos entender isto como ele é. Nós não devemos fazer qualquer interpretação. Isto é uma coisa errada. E se houvesse alguma necessidade de interpretação, nós não devemos pensar que Krishna deixaria o assunto para ser interpretado mais tarde por algum estudioso. Ele poderia ter revelado isso ele mesmo. Ele era bastante competente. Não há questão de interpretação. Nós temos que entender o Bhagavad Gita como ele é. Se nós não podemos entender, isto é um defeito em mim, não no Bhagavad Gita. Assim, nós temos que encontrar o defeito em mim. Então, o Senhor Krishna diz, Adyopisam avyayatma bhutanam ishvaropisam. Muito embora eu seja o Senhor, eu sou o Senhor Supremo de tudo, e muito embora eu seja não nascido, Adya, e avyayatma, eu não tenho mudança. Ainda assim, prakritim swam adhisthaya, prakritim swam. Agora, você deve saber que existem dois tipos de prakriti. Prakriti significa natureza. Você encontrará isso no 7º capítulo do Bhagavad Gita, que o Senhor diz que ele tem duas. Por que o Senhor diz? Nas escrituras védicas você também encontrará. Parasya Shaktir Vividhaiva Shruyate. Existem diferentes tipos de naturezas do Supremo. Swabhaviki Gyanabala Kriyacha. Assim, de muitos tipos de natureza do Senhor Supremo, eles têm dividido o assunto todo em 3 divisões. Um é chamado natureza externa e o outro é chamado natureza interna. E existe uma outra natureza que é chamada natureza marginal. A natureza externa, o mundo material, manifestação deste mundo material é natureza externa. Isto é descrito no Bhagavad Gita, como nós vamos encontrar no 7º capítulo que aparayam, apara. Apara significa inferior ou natureza mais baixa. Natureza mais baixa. Assim, ele tem uma natureza mais elevada. Uma pessoa pode questionar que, por quê? O Senhor Supremo é todo bom. Por que ele tem uma natureza mais elevada e uma natureza mais baixa? Sim, ele tem porque ele diz. Você não pode dizer que não há natureza mais elevada e natureza mais baixa. Existe uma natureza mais elevada. Agora, aqui, o Senhor diz que quando eu venho como encarnação, quando eu apareço, Prakritim Swamadhisthaya,
Swan significa sua natureza mais elevada. Ele não aceita esta natureza material. Ele não aceita esta natureza material. Assim como o exemplo. Nós podemos dar um exemplo muito tangível. Assim como na prisão, algumas vezes o chefe do país vai para visitar, para ver, para inspecionar como a vida na prisão está indo, ou para dar a eles alguma instrução, uma boa lição que, por que vocês estão apodrecendo na prisão? Tornem-se bons cidadãos. Agora, suponha que o chefe do Estado vai para a prisão e para instruir os prisioneiros, e os prisioneiros pensam, ele também é um prisioneiro. O chefe do Estado veio para instruir. Ele também é um dos prisioneiros, como nós. Então, similarmente, se nós pensamos que Krishna é como nós, que ele assumiu um corpo material e que ele é um de nós, então isto é um erro. Isto é um erro. Isto é explicado. Nos capítulos adiante você encontrará Avadya Anantimam Muda Manushintanum Ashritam. Bhagavad Gita, capítulo 9, verso 11. Porque eu apareço assim como um homem, os homens tolos consideram-me como um deles. Eu não sou um deles. Aqui isto está claramente dito que eu apareço, para Kritin Swamadhishtaya. Eu apareço em minha própria natureza espiritual. Eu não aceito esta natureza inferior, esta natureza material. Assim nós somos, quando nós aparecemos, assim como nós aparecemos. Nós aparecemos neste mundo material, aceitando este corpo material, a natureza inferior. Mas quando Krishna vem, ele não aceita a natureza inferior. Ele vem em sua original, superior ou mais elevada natureza. Esta é a diferença entre Krishna e nós. Aqui está claramente dito para Kritin Swam. Swam significa próprio, pessoal, natureza interna. Assim como todo mundo tem algum negócio pessoal e algum negócio público. Todo mundo. Um homem, juiz da alta corte, ele pode ser, como homem público, ele pode ser uma personalidade diferente no banco da alta corte. Mas em casa ele é uma pessoa diferente, No banco da alta corte, alguém tem que se dirigir àquela pessoa como meu senhor. Mas em casa, sua esposa se dirige a ele pelo seu próprio nome. Senhor Harry, por que você não faz isso? Não há questão de meu senhor. Similarmente, Krishna, ele tem duas naturezas, inferior e natureza superior. A natureza superior é potência interna. Esta é sua vida real. Assim aqui Krishna diz que eu venho, Ajopisan Navyayatma Bhutanam Ishvaropisan, porque eu não preciso vir aqui. Eu não preciso vir. Bhutanam Ishvaropisan, assim como ele é o Senhor Supremo. Por que ele vem aqui? Sim, ele não precisa vir aqui. Mas, se ele vem aqui, nós não podemos nos opor. Nós não podemos dizer que ele não pode vir aqui. Ele é livre. Ele é Swayambhu. Ele é plenamente independente. Se ele deseja, ele pode vir. Assim como o exemplo. Se o chefe do Estado vai para a prisão, isso não é que ele está sendo forçado a ir, assim como qualquer outro prisioneiro. Mas ele vem para inspecionar, para ver. Este é do seu gosto. Similarmente, Krishna vem aqui com um propósito. Qual é o propósito? Ele vem para reclamar estas almas caídas. Nós somos parte e parcela. Krishna nos ama mais do que nós o amamos. Nós não o amamos. Mas Krishna ama. Krishna ama toda a entidade viva. Sarva Yonishu Kaunteya Sambhavanti Murtayoyaha. Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 4. Toda entidade viva, qualquer forma que ela seja, isso não importa. Eu sou Bija Prada Pita. Eu sou o pai que dá a semente. Assim, o pai é sempre afetuoso com o filho. Os filhos podem esquecer o pai, mas o pai não pode esquecer. Assim, Krishna vem aqui por seu amor por nós, para nos liberar, para nos dar o caminho correto. Sarvadharmam Parityaja. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 66. Meus queridos filhos, por que vocês estão apodrecendo neste mundo miserável? Venham para mim.
Eu darei a vocês toda a proteção. Vocês são filhos do Supremo. Assim, vocês podem desfrutar a vida muito supremamente, muito magnificentemente, sem qualquer morte. Por que vocês estão apodrecendo? Esta é a misericórdia de Krishna. Ajopisan avyayatma bhutananishwaropisan. Não pensem que Krishna vem assim como nós viemos para cá, sendo obrigados. Prakriti kriyamanani, Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 27. Forçados pelas leis da natureza, de acordo com o nosso karma. Ele não vem dessa maneira. Esta é a diferença entre Krishna e eu. Muito obrigado. Agora, se vocês têm qualquer questão, vocês podem perguntar. A gravação para e quando retorna, Srila Prabhupada está explicando. Naquela hora, Krishna deu a ele uma elevação especial, para ver aquela forma. Isto não é possível de ver por todo homem. Vocês talvez saibam isso. Assim, naquele estágio, a pessoa deve ser elevada para entender Krishna. Mas estas questões são coisa comum. Assim como existe um verso no Brahma Samhita, Premanjana Churita Bhakti Vilochanena Santaksadeva Ridayeshu Vilokayanti Yanchama Sundaram Achintya Gunaswarupam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Brahma Samhita, capítulo 5, verso 38. Agora, este é um verso muito belo, que Santa, aqueles que são avançados espiritualmente, grandes sábios e santos, por seu amor por Krishna, eles veem Krishna a cada momento, a todo momento. Santak Sadaiva. Sadaiva significa sempre, sem qualquer intervalo. Eles sempre veem Krishna. Santak Sadaiva. E onde ele vê? Hridayeshu, em seu coração. Sempre vê Krishna presente ali. Então, por quê? Por quê? Porque ele adquiriu aquela qualificação pela elevação. Assim é claro, para entender Krishna, ver Krishna, isto requer a elevação da vida espiritual. Mas esta elevação está sendo ensinada no Bhagavad Gita, passo a passo, passo a passo. Nós estamos exatamente no... Assim, a pessoa tem que entender Krishna pelo passo a passo. Este estudo do Bhagavad Gita. Assim, conforme você faz progresso seriamente, esta é a sua elevação. Esta é a sua elevação. Assim, quando alguém está perfeitamente elevado, assim como Arjuna, depois de ouvir este Bhagavad Gita, quando ele estava perfeitamente elevado, ele disse, Karishe Vachanantava, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Sim, eu lutarei. Vachanantava. Ele não diz eu lutarei. Ele diz que eu agirei de acordo com a sua palavra. Não apenas lutar. Qualquer coisa que você me ordene, eu farei isso. Este é o ponto mais alto de elevação. Em nosso estágio inferior da vida, nós queremos satisfazer a nós mesmos ou satisfazer os meus sentidos. Este é o grau mais baixo da vida, assim como o animal. Os animais, eles não têm outro negócio exceto satisfazer os seus sentidos. Este é o grau mais baixo da vida, simplesmente ir atrás de satisfazer os sentidos. Então, o grau mais elevado da vida, a mesma satisfação... Não, nada deste eu próprio, sentidos, mas os sentidos do Supremo. Karishe Vachanantava, Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Este é o estágio mais elevado da vida. O estágio mais baixo da vida é quando a entidade viva está ocupada em satisfazer os sentidos, isto é tudo. E o grau mais alto da vida é quando ele está ocupado no assunto de satisfazer os sentidos do Supremo. Esta é a diferença, isto é tudo. Assim, esta elevação acontece gradualmente, conforme nós fazemos avanço pelo entendimento do Bhagavad Gita e grantas similares das autoridades. Desse jeito, essa elevação acontece. Mas o ponto mais baixo da vida e o ponto mais elevado da vida é diferenciado desta forma. Os sentidos estão aí, o homem está aí e tudo está aí. Nada é para ser mudado. No Bhakti Marga é dessa maneira. E no Narada Pancharatra você encontrará Tatparattvena Nirmalam, Tatparattvena Nirmalam. Quando os sentidos da pessoa se tornam purificados, Sarvupadi Vinir Muktam Tatparattvena Nirmalam. Agora, no momento presente, eu estou coberto. Eu estou confuso com tantas designações.
Meus sentidos estão ocupados em realizar ou satisfazer minha posição designativa. Eu sou americano, eu sou indiano, eu sou hindu, eu sou muçulmano, eu sou o pai de tal e tal, eu sou o marido de tal e... Assim, minha posição é agora confuso com tantas designações. Assim, meus sentidos estão ocupados em satisfazer ou cumprir as designações desta, quero dizer, confusão. Agora, quando esses sentidos estão purificados pela consciência de Krishna, então, como Arjuna, nós diremos: sim, Karishe Vachanantava. Bhagavad Gita, capítulo 18, verso 73. Agora eu estou preparado para satisfazer os seus sentidos. Eu não vou mais satisfazer os meus sentidos. Esta é a diferença entre a promoção espiritual para o estado mais elevado e o grau mais baixo da vida. E isto você encontrará muito belamente no Bhagavad Gita. Como ele está melhorando? Como ele está melhorando? Qualquer outra pergunta? Sim? Fim.